Fala, rapaziada, tudo bem? Já fez a inscrição no canal do Cereto? Faça a inscrição no canal do Cereto porque você vai concorrer a muitos prêmios. E hoje tem live especial 50K, live especial dos 50 mil inscritos a partir das 8 da noite com muitos prêmios para vocês e muitas novidades. Olha só, procura-se um técnico no Parque São Jorge, endereço Rua São Jorge 277. Hashtag Fora Silvinho. Todos sabem que antes de comandar o Corinthians, o Silvinho só havia tido uma experiência como técnico de futebol, mesmo assim uma experiência muito rápida, quase relâmpago como técnico de futebol, 11 jogos apenas lá no Lyon da França, né? E depois foi demitido do Lyon da França. É claro que ele teve experiências como auxiliar técnico, aí sim, ele teve experiências interessantes como auxiliar técnico, ele foi auxiliar técnico do Mancini, técnico italiano, técnico da seleção da Itália, ele foi auxiliar técnico do Tite, treinador da seleção brasileira, muita teoria por parte do Silvinho, cursos acadêmicos, mas na prática mesmo pouquíssima experiência. E ele está pagando por essa falta de experiência. E a experiência, meus amigos, faz a diferença, além, evidentemente, da competência. E não adianta olhar com essa cara, ô Silvinho, porque o time do Corinthians não está jogando nada. O Silvinho não tem, infelizmente, o tamanho do Corinthians. E o Corinthians precisa de um time, de um técnico que tenha o tamanho dele. É difícil ter um técnico com o tamanho do Corinthians, né? Talvez só o Tite hoje tenha, o Tite que é o maior técnico da história do Corinthians. Mas contra o Flamengo ficou evidente mais uma vez, porque a primeira opção do Corinthians, quando saiu o Wagner Mancini, era o Renato Gaúcho, né? Porque o Renato Gaúcho é muito melhor do que o Silvinho. O Renato Gaúcho botou o Silvinho no bolso ontem, né? O Renato Gaúcho tem na bagagem títulos da Libertadores, foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil e, sobretudo, é um técnico muito mais experiente do que o treinador Silvinho. Então, eu não estou falando nem da competência, eu estou falando da experiência, mas é claro que no caso da competência também o Renato Gaúcho é mais experiente. O Renato Gaúcho sim seria um técnico do tamanho do Corinthians. O Corinthians tomou um baile do time reserva do Flamengo. O Silvinho tomou um baile do time reserva do Flamengo. É o time reserva do Flamengo. Ah, mas no segundo tempo entrou o Bruno Henrique, no segundo tempo entrou o Michael. Mas, poxa, é inacreditável. O Corinthians estava com o time completo, com exceção do William, que tá fora. O Corinthians estava com o time completo. E foi um time covarde, foi um time acovardado. Mais uma vez, o Silvinho mostrou que ele não tem repertório, que ele não tem repertório tático, né? O time fica engessado num sistema tático, parece jogo de pebolim. Manja jogo de pebolim? Aqui em São Paulo é pebolim, lá no Rio é totó, no Rio Grande do Sul é fla-flu, mas o fato é que parece aquele jogo de pebolim, os jogadores não se movimentam, os jogadores ficam parados na mesma posição, sem contar que o Silvinho já demonstrou que não sabe aproveitar a melhor característica dos principais jogadores. Renato Augusto tem jogado fora de posição, Roger Guedes fora de posição, Juliano fora de posição, e os jogadores estão mostrando-se cada vez mais desconfortáveis com essa situação. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: para que se classificar para a Libertadores se o técnico vai continuar o mesmo? O que vai adiantar para o Corinthians se classificar para a Libertadores com o Silvinho? Se o Silvinho não tem experiência, e nada contra a pessoa do Silvinho, é sempre bom deixar muito claro. Silvinho que foi um excelente lateral esquerdo do Corinthians, da história do Corinthians. Mas se o Silvinho não tem a experiência para comandar o time do Campeonato Brasileiro, tá fazendo bobagens atrás de bobagens no Campeonato Brasileiro, você imagina numa fase importante de Libertadores. Ah, mas o Corinthians está disputando a briga pelo G4, se ganhar do Santos vai assumir o G4, faz tempo que o Corinthians não atinge essa posição.
É a obrigação do Corinthians, não faz mais do que a obrigação brigar pelo G4, pelo investimento que tem e pelo tamanho da camisa que tem. Para continuar assim, deixa sem técnico. Não precisa de técnico. Deixa que a torcida resolve. A torcida do Corinthians resolve isso no grito. Tem resolvido no grito da arquibancada. Aliás, a situação só vai mudar quando a torcida resolver no grito tirar o Silvinho, né? No grito. Porque quando vem a voz da arquibancada pedindo fora Silvinho, hashtag fora Silvinho, porque é uma das hashtags, de novo, mais comentadas nas redes sociais, aí o bicho pega, a pressão vai aumentar cada vez mais, por mais que a direção do Corinthians diga que não tem interesse em mudar de técnico. Nos últimos 5 jogos dentro de casa, na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu todas. Venceu o Bahia, venceu o Fluminense, venceu a Chapecoense, venceu o Fortaleza, venceu o Cuiabá. Ah, mas não foi mérito do Silvinho. Foi a torcida que ganhou no grito, porque o Silvinho fez um monte de bobagem nas escalações, inclusive, e o Corinthians foi lá e ganhou no grito da torcida, a torcida empurrando, a torcida chamando a responsabilidade, ganhou os jogos dentro de casa, o que fez com que o Corinthians chegasse a essa colocação. Só que nos jogos fora de casa, que depende do técnico, depende do repertório do técnico, porque a torcida não está presente, né? Ou não está lotando o estádio, nos jogos fora de casa, o Corinthians não vence há 7 jogos. O Corinthians perdeu 4 e empatou 3 na sequência dos últimos 7 jogos. Perdeu para o Sport, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Atlético, tomou um baile do Atlético Mineiro na última semana, né? Perdeu para o Flamengo, perdeu para o time reserva do Flamengo. É o time reserva do Flamengo. Empatou com o Internacional, empatou com o Atlético Goianiense, empatou também com o Bragantino. Domingo, o jogo é contra o Santos. E aí vai ser o encontro do Carille com o Corinthians. A primeira vez que o Carille vai jogar contra o Corinthians. Silvinho contra Carille. O Carille, o Fábio Carille, você pode gostar ou pode não gostar do jeito do Carille montar os times. Ah, mas o Carille é retranqueiro, etc e tal. Só que o Carille, ele tem mais currículo do que o Silvinho. O Carille foi campeão brasileiro no Corinthians. O Carille foi tricampeão paulista no Corinthians. O Carille, como técnico, tem muito mais história do que o Silvinho. O Carille, como técnico, tem muito mais estofo do que o Silvinho. O Carille é melhor do que o Silvinho. Como técnico, o Carille é melhor do que o Silvinho. O Silvinho pode vir a ser um grande técnico, pode vir a ser melhor treinador, inclusive, do que o Carille, mas hoje não é. Você imagina se o Corinthians perder para o Santos domingo na Neoquímica Arena em Itaquera, lotada, com o Carille do lado do Santos, contra o Silvinho. O bicho vai pegar, senhoras e senhores. Faça a inscrição no canal do Cereto. Já passamos dos 50 mil e hoje tem live dos 50k. Faça a inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like. Aquele like bonito, faça o seu comentário e me segue lá nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto também no Twitter. Hoje, muitas novidades, inclusive o clube de membros aqui do canal, muitos prêmios, muitos sorteios. Se liga na live especial às 8 da noite. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Tchau!